Olá, estranhos, tudo bom com vocês? A terceira temporada de Stranger Things está chegando, graças a Deus. Eu não aguentava mais esperar o retorno dessa série, então eu assisti a segunda temporada tudo de novo e perguntei pra vocês se vocês queriam aí um resumão pra lembrar também de tudo que aconteceu, porque algumas pessoas têm preguiça de assistir a temporada tudo de novo, né? Então cá estou eu pra gente fazer um esquenta aí pra nova temporada e relembrar dos acontecimentos mais importantes da segunda temporada. Então se você não quiser perder nenhum conteúdo das suas séries preferidas, se inscreva aqui no canal. Eu estou sempre fazendo resumão de várias séries, vários episódios, várias temporadas. E se você gosta de Vampire Diaries, também tá rolando um especial de 10 anos aqui, então tá tendo muito conteúdo. Se inscreva aí pra você não perder nada e... já falei demais, né? Bora pro vídeo. Nós já começamos a segunda temporada com um mistério envolvendo a número 8, né? A Kelly. Que mais pra frente nós descobrimos a ligação dela com a Eleven, que havia fugido pra encontrar a mãe, e após ter dado meio que errado lá, ela vai atrás da Kelly, que usa a Eleven pra encontrar pessoas que ela queria se vingar. Então a gente encontra aí meio que a irmã da Eleven, né? E assim, não é um dos meus episódios preferidos, mas é muito legal toda essa ligação assim que eles fazem com o resto da história da série. Mas não demora muito pra Eleven perceber que não é aquilo que ela quer. Ela vê o Hopper e o Mike desesperados e vai lá pra ajudá-los. Tem até um momento que a Kelly fala pra Eleven, né? Querida, nós somos irmãs, nós temos que ficar juntas, temos que ficar unidas. Os seus amigos não vão conseguir te ajudar. E aí Eleven fala, queridinha, eu sei que eles não vão conseguir me ajudar, né? Até porque eu sou muito louca, mas eu vou conseguir ajudá-los. Então a Eleven vai finalmente reencontrar os amigos dela, que é algo que a gente queria ver ali desde o começo da segunda temporada. Inclusive, bem no comecinho, nós não sabíamos do paradeiro da Eleven. Tem vários flashbacks, até que descobrimos que ela estava em uma cabana junto com o Hopper. Ele cuida muito dela, ensina as palavras. Na verdade, ele faz de tudo pra protegê-la. E aí foi uma das coisas mais interessantes pra mim da segunda temporada, porque foi uma dupla que eu realmente não esperava que ia acontecer mesmo. E é muito legal ver todo esse amor que o Hopper tem pela Eleven e toda essa ligação que os dois fizeram. E aí a gente consegue ver até mesmo pelos trailers da terceira temporada que isso vai continuar sendo explorado sim. E claro que o Hopper, ele deixou várias regras, né, pra Eleven seguir, pra ela ser protegida, né, se assim a gente pode dizer. Só que aí, em certo momento, ela não aguenta mais e ela foge e vai pra escola atrás do Mike. E dava uma agonia, porque ele passava por um corredor, aí ela passava pelo outro, e aí eles não se encontravam. Então, a gente ficava assim, aflito, querendo ver logo o reencontro desses dois, mas infelizmente não aconteceu nesse momento, porque quando a Eleven, ela chega até o Mike, ele está lá conversando com a Max. E aí é claro que ela fica possessa de ciúmes, né? Ela não quer saber o que tá acontecendo, ela já fica com raiva, achando que ela tá sendo substituída, e aí ela derruba a Max do skate, e naquele momento você consegue perceber que o Mike já se tocou, né? Que de alguma forma poderia ser a Eleven, e ele fica com aquela cara assim, todo aflito, né? E é bem louco, porque o Mike, ele ficou a temporada inteira implicando com a Max, porque ele não queria ela no grupinho deles, porque ele não queria que ninguém substituísse a Eleven, não sei o que. Na verdade, essa temporada eu acho que o Mike, ele foi até bem apagadinho, né? Porque na primeira ele teve um grande destaque, mas nessa a gente conseguiu ver a temporada inteira o sofrimento dele com a ausência da Eleven. Em relação ao grupinho, né, dos meninos, tava tudo tranquilo no começo, o Will tá de volta, eles estão lá se divertindo, jogando, sendo crianças. Até que eles descobrem que a Max, ela tem a pontuação maior no jogo do que eles, e aí eles ficam naquela achando que é um menino e tal, mas na verdade é a Max. E assim a gente tem a apresentação de uma das personagens que eu não imaginava que precisaria tanto. E aí eu fico muito feliz que a gente vê que na terceira temporada ela também vai ter um certo foco, né? Mas infelizmente com a chegada da Max nós também tivemos a chegada do Billy, que é um escroto, que é um cara que, mano do céu, eu tenho um ódio tão grande que ele aparece assim na tela, ele aparece
aparece nos trailers, eu já fico muito, muito, muito irritada. Meu, que cara babaca. E se você já viu também o trailer da terceira temporada, com certeza já sabe que ele vai ter aí uma grande importância também. E eu espero que nessa terceira temporada finalmente alguém mate o Billy. Não demora muito pro Will ter as suas alucinações, né? Dava muita dó dele, porque toda vez que ele tava ali no momento descontraído com os amigos, pá! Tinha o monstro das sombras que tava ali aterrorizando ele. Eu ficava, meu Deus do céu, será que vai ter alguma temporada nessa série que o Will não vai sofrer? E lá no laboratório estão fazendo vários testes com o Will, só que todo mundo acha, a princípio, que é coisa da cabeça dele, que é um trauma, que é um pesadelo, entendeu? Ninguém consegue imaginar que aquilo é real. Até que o Bob, que inclusive é um personagem que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, ele não sabia exatamente tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo. O Bob era completamente excluído do rolê. Então ele fala pro Will sobre os pesadelos que ele já teve e começa a incentivar o Will a enfrentar os seus medos também, né? Ele começa a falar que o Will tem que falar lá pro monstro da sombra: sai fora, esse é meu território, vai embora, me deixa em paz. Só que mal sabia o Bob e o Will que esse conselho ia lascar com a vida dele, que ia lascar tudo, porque em uma dessas alucinações o Will faz exatamente o que o Bob falou, só que ele para de correr e aí no momento que ele começa a gritar, obviamente, o monstro das sombras simplesmente consegue chegar no Will, que inclusive é uma cena que, mano do céu, fica assim na cabeça. Foi uma cena maravilhosa, assim, que arrepiava de verdade, né, com a mãe dele falando pra ele: acorda, Will, pelo amor de Deus, ele com os olhos assim, e aí mostrando ali no mundo invertido, o monstro entrando nele. Gente, que cena magnífica. E logo nós já vimos, né, a diferença do Will e que o monstro estava possuindo ele aos poucos, né? Quando ele vai tomar banho e diz pra mãe que a água estava muito quente e que ele gosta de frio. Então aí ele começa a dar várias pistas que o monstro está possuindo ele cada vez mais. Enquanto isso, o Dustin encontra um filhote de Demogorgon que a gente já sabia que ia dar muita, mas muita merda no final, né? Quando o bichinho tá lá no lixo e aí o Dustin vai: oi menininho, não sei o que, eu ficava, meu Deus, vai dar merda, vai. Então o Will, ele não consegue expressar em palavras tudo que ele tava vendo e começa a desenhar. Então o Hopper, ele vai atrás tentando descobrir mais e encontra meio que uns túneis ali no mundo invertido. E chegando lá, ele fica preso. O Bob, achando que era um jogo que o Will tinha inventado, né? Como eu disse, o Bob é completamente excluído de tudo que estava acontecendo. Ele chega e entra meio que na brincadeira, sendo que na verdade era uma coisa muito séria. Só que como o Bob é um cara muito dos inteligentes, né? Ou era... ele descobre que na verdade aquilo não era um jogo, na verdade era um mapa de Hawkins. E assim, tratando aqueles desenhos ali como um mapa, eles conseguem encontrar e salvar o Hopper finalmente, que dava muito medo dele morrer, assim, mas muito medo mesmo. Então, o Mike, ele tem a brilhante ideia, só que não, do Will espionar o monstro, já que ele sente e vê tudo que o monstro sente e vê. Mas é claro que isso deu muito errado e o Will acaba se tornando o espião do monstro das sombras, mandando os caras do laboratório para uma armadilha, fazendo todos morrer ali naquele momento. E aí, gente, dá uma agonia, porque o Mike, ele é ligeiro, ele percebe tudo que tá acontecendo, aí o Will, ele já começa a pedir desculpa, fala: olha, eles queimaram a galera, eles queimaram tudo, então o monstro tá muito nervoso com eles e eu fui obrigado a fazer isso, também em um momento assim que dá muita agonia. E tudo isso aconteceu porque realmente o monstro das sombras estava bravinho, porque os caras estavam queimando meio que o cipós, e como o Will tava ligado a tudo, ele sentia também. Então tem mais uma cena aí do Will que dói o estômago, que a gente fica tenso, que ele começa a se debater no chão falando que tá queimando tudo, enquanto a galera tava queimando ali meio que os cipós do mundo invertido. Então ali no laboratório, vários Demogorgons são soltos ali
ali, né? E aí um monte de gente já começa a morrer. E aí o negócio, gente, aí a luz acaba. E aí começa a acontecer um monte de coisa. E eu já não conseguia mais nem respirar. E depois de alguns conseguirem escapar, infelizmente na hora H, o Bob morre em uma cena que partiu o meu coração. Porque o Bob, ele foi o personagem que ele entrou na segunda temporada. No começo a gente ficava, nossa, que cara bobinho e tal. Mas aos poucos, conforme os episódios iam passando, o Bob, ele foi ganhando o nosso coração. E eu achei até injusto ele morrer daquele jeito, né? Porque ele era excluído do rolê e aí todo mundo consegue se salvar ali. No final ele acaba sendo comido ali por aqueles bichos. Ai, tadinho do Bob. Bom, e no comecinho da temporada, a Nancy, ela ainda estava namorando o Steve, que, assim, já virou um dos meus personagens preferidos. É muito louco, porque na primeira temporada eu não suportava esse menino e agora eu quero proteger ele de todo o mal. Mas não demora muito pra eles terminarem e ela ficar com o Jonathan, que, assim, confesso pra vocês, eu gosto muito da Nancy, mas eu acho o Jonathan um personagem muito... sabe? Um personagem que parece que não acrescenta nada na história, aquele personagem meio... Eu não sei se é porque eu criei um amor gigantesco pelo Steve, entendeu? Mas eu acho que a Nancy, ela merecia ficar com um cara mais divertido do que o Jonathan, porque o Jonathan, ele é muito chato. Bom, mas a Nancy, ela tá muito afetada com tudo que aconteceu com a Barbie, principalmente depois de descobrir que os pais dela iam vender a casa pra descobrir o que aconteceu com a filha, enquanto ela sabia de toda, mas de toda a verdade. E esse é um dos motivos que fazem também ela terminar com o Steve, porque ela começa a acusar ele de não se importar com o que aconteceu com a Barbie. Inclusive, também tem uma amizade maravilhosa que surge na segunda temporada, que é o Steve e o Dustin, né? São aquelas pessoas que, meu Deus do céu, assistindo a primeira temporada, a gente jamais imaginaria a ligação que eles teriam. E talvez vocês nem lembrem como começou essa amizade maravilhosa. Acontece que o Dustin, ele vai atrás do Mike pra poder conseguir ajuda com o Dart, mas nem o Mike e nem a Nancy tá em casa. E no mesmo momento, o Steve, ele chega com flores pra poder pedir desculpas pra Nancy. Então o Dustin pede ajuda pra ele. Então assim, o Steve, ele tava no lugar certo na hora certa, e aí o Dustin viu que só tinha ele mesmo ali que podia ajudar, e aí acabou levando ele lá pra poder matar o Dart, né, que era o Demogorgon. E aí, nesse meio tempo, o Lucas tá contando toda a verdade pra Max, que não acredita, e aí pra ela poder acreditar em tudo e ele provar que ele tava certo, ele leva também a Max pra lá. Então fica os quatro ali, meio que num ônibus, né, tentando esperar o Dart. Só que aí a gente já sabe que grandes merdas deram, né? Só que aí no final das contas todos eles acabam se encontrando finalmente ali, né, na porta do laboratório. Todo mundo começa, o que você tá fazendo aqui? Mas infelizmente só faltava a Eleven. Então, depois que eles já saíram ali do laboratório, eles têm a ideia de acordar o Will, mas sem ele saber onde estava, senão o monstro ia mandar os Demogorgons. Cara, a reação dele quando ele acorda é simplesmente louca, entendeu? Arrepia todos os pelos que você tiver no seu corpo, porque a atuação do menino Noah é simplesmente perfeita, perfeita mesmo, né? Que ele começa a gritar, onde eu tô? Me tira daqui, me desamarra, não sei o quê. Let me go! Let me go! Let me go! Let me go, sweet! Let me go! Okay, let me go! Mas aí o telefone toca e ele descobre a localização. Todos estão ali já em uma cena também icônica da série, preparados pra atacar, e de repente, pá, um Demogorgon, ele morto, pula da janela, né? Porque a Eleven maravilhosa tá lá do lado de fora matando ele, e aí fica naquela tensão, ela abrindo a porta, né, com a mágica dela, e aí todo mundo fica assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo, o que está por vir, e de repente Eleven maravilhosa entra divando demais. E aí já começa altas revelações, né? Todo mundo já descobre que a Eleven estava com o Hopper. E aí o Mike, ele já fica, tipo, possesso por ele saber onde ela tava e nunca ter falado nada. E ali, tipo, naquele momento que ele começa a bater no Hopper e não sei o que, não acredito que você fez isso, ele começa a chorar, gente, dá uma dó, porque você vê que o Mike, ele realmente estava tenso a temporada inteira. E aí naquele momento ele simplesmente desabou. E eles querem tirar o monstro do Will de uma vez por
todas, né? E aí a mãe dele tem a brilhante ideia de esquentar muito o corpo, porque como o monstro, ele gosta de frio, ao esquentar muito o corpo do Will, o corpo dele seria inabitável, entendeu? Então o monstro, querendo ou não, ele ia sair. Então eles levam ele pra cabana, que ele não vai saber a menor ideia de onde fica, e começam a esquentar, mas esquentar muito o corpo dele. E aí o Jonathan fica desesperado, pedindo pra mãe dele parar, para que tá machucando o Will, só que a mulher tá com tanto sangue no olho que ela fala, tu vai sair do corpo do meu filho de um jeito ou de outro. E aí finalmente acreditamos que agora o Will está sã e salvo. Mentira, a gente sabe que alguma coisa ainda vai acontecer com o Will, né? Porque é de Stranger Things que a gente tá falando. E aí, nesse meio tempo, eles acabam se separando. A Eleven e o Hopper vai lá pro laboratório pra poder fechar o portal do mundo invertido. E aí, tem um personagem bem aleatório que a gente fica, ah, não, meu, o que ele tá fazendo aqui? Porque o Steve, ele fica lá na casa cuidando das crianças, né? Tipo, meio que inúteis, que eles não poderiam fazer nada. E aí, o Billy chega procurando a Max. E aí, ele começa a brigar com o Steve. Aí, os dois saem na mão, ele dá uma surra no Steve que chega a dar dó mesmo. E aí, a Max finalmente consegue colocar o Billy em seu lugar. Então o Steve e as crianças vão queimando lá o túnel para poder distrair os Demogorgons, ajudando a Eleven a destruir o portal. E aquela cena, meu Deus do céu, é de arrepiar demais. Eu acho que toda cena dessa série é de arrepiar, né? Porque a Eleven, ela já começa a levitar, e aí a cara dela tá toda estranha, aí ela consegue, e os Demogorgons tudo caindo, assim, ó, gente, que negócio maravilhoso. Então ela consegue, né, final feliz, o Will já não tá mais com o Monstro das Sombras dentro dele, e aí tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Só que não, né? Porque tem o baile lá e aí já começam as tretas, tipo, do dia a dia mesmo, sabe? O Lucas e a Max vão lá dançar, né? Até rola um beijinho entre os dois. O Dustin, coitado, que tá todo apaixonadinho pela Max, até fez os negócios ali no cabelo, infelizmente não consegue. Mas eu acho que ela tem mais a ver com o Lucas mesmo. E aí o Dustin, ele vai indo atrás de um par ali pra poder dançar com ele, tadinho. E, tipo, ninguém quer dançar com ele. E aí a Nancy, maravilhosa, ela vai começa a dançar com ele e tal, e uma cena também que é bem fofinha. Até o Will, ele consegue um parzinho pra dançar, gente, coisa mais fofa. E é claro, né, que no final a Eleven acaba chegando lindíssima, e o Mike tá lá depressivo, né, tipo, cadê a minha Eleven? E aí os dois começam a dançar também, os dois se beijam, tá aquela coisa linda e maravilhosa, e a gente ficava, nossa, um final feliz em Stranger Things, que coisa, mas aí a câmera vai virando, e aí você vai falando, ai meu Deus, a câmera tá virando, então tem alguma coisa relacionada ao mundo invertido. Aí pá, a gente vê o mundo invertido, a gente vê o Monstro das Sombras, que certamente tá muito nervoso com tudo que aconteceu. E agora vamos para a terceira temporada, né? Que inclusive estou ansiosíssima, né, gente? Finalmente a terceira temporada já vai ser sexta-feira agora. E óbvio que terão vários vídeos dessa série aqui no canal. Então se você não quiser perder nada, se inscreva, já vai dando aquele like. Me conte nos comentários que eu tô curiosa se esse resumo te ajudou de alguma forma, se ajudou você a lembrar dos acontecimentos aí da segunda temporada. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!